As eleições brasileiras estão seriamente ameaçadas pelos Estados Unidos da América. Fica com a gente nesse vídeo que a gente vai explicar detalhadamente o que está acontecendo para você. Resumo da obra é o seguinte: o Flávio Bolsonaro percebeu que ele tem altas chances de perder as eleições e ele tá apostando tudo num golpe de Estado. Sim, de novo, um golpe de Estado. Eu espero que a primeira tentativa tenha sido suficiente para mostrar que isso não é um blefe. E aí assistam o vídeo e me digam se vocês foram convencidos disso ou não, porque eu tô bastante convencido. Enfim, o período das convenções partidárias vai até 5 de agosto e os partidos estão correndo agora. Eles precisam lançar as candidaturas até essa data. Inclusive, recentemente, a Unidade Popular oficializou a minha candidata à presidência da República, Samara Martins. E como tudo indicava, o PL lançou a candidatura do Flávio Bolsonaro no dia 25. E como é um evento dos Bolsonaro, é claro que vai ter algo bizarro e algo ilegal ao mesmo tempo. PL lança a candidatura de Flávio à presidência em evento com vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA, apoio de Michele e discurso de Milei. Flávio, né? Flávio quem? Descubra. E aí, o que o 01 falou? Ele disse que o Brasil tá sequestrado e prometeu que se ele for eleito, ele vai libertar a nação. A essa altura já tá ficando cansativo. De novo, o de sempre, ataques ao STF, falando que o Brasil vive uma ditadura. E assim, na moral, que ditadura incompetente, né, gente? Um suposto opositor político consegue chegar a segundo lugar na campanha eleitoral de boa. E eu não falei que ia ter bizarrice? Então, talvez a maior bizarrice foi o presidente da Argentina, Javier Milei, fazendo uma dancinha ridícula. E esse aqui é a categoria Se a Suede Me Fez Ver, vocês vão ver também. Enfim, dancinha do Milei. Acho que não é necessário, não vai ajudar no argumento, já vimos em outro corte aqui do canal. Bolsonaro promete tesouraço geral se for eleito, mas defende Bolsa Família. Acho que a presença do Milei aí dá bem o tom do que os patrões do Flávio Bolsonaro esperam de um tesouraço, né? E outro presidente fascista que saudou o Flávio Bolsonaro foi o Benjamin Netanyahu. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you will bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. Desculpa, ver a cara desse maluco me dá um pouco de... Enfim. Grande campeão do Brasil segundo o genocida internacional aí, né? Assim, o Bolsonaro quer entregar a equipe de transição do governo do Brasil pro Trump. Flávio Bolsonaro sugeriu aos Estados Unidos criação de equipe de transição inexistente na legislação brasileira. Assim, é patriotismo que chama isso aqui, né, gente? Colocar a equipe de transição no comando do governo estrangeiro. E a razão pela qual o genocida enviou esse videozinho ridículo saudando a convenção do PL em inglês é por conta de uma coisa que o Flávio Bolsonaro prometeu. Flávio diz que o Brasil... Flávio quem, né? Flávio diz que o Brasil vai se alinhar a Israel a partir de 2027, em tom de ameaça. Então o Flávio Bolsonaro tá prometendo que vai apoiar o genocídio palestino e vai se alinhar aos interesses israelenses. E eu quero só que vocês pensem no nível de subserviência do Flavinho cueca pesada aqui. Além de ser capacho do Trump, o cara quer ser capacho do Netanyahu. Vocês imaginam o nível de subserviência. Isso aqui a gente pode chamar de BDSM geopolítico já. E desse evento todo, acho que o que chamou mais atenção foi o vídeo horroroso de IA do presidiário Jair. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma... E assim, eu só queria falar rapidinho que é muito louco a gente ver tudo isso e assim, tá chegando as eleições, a gente tá vendo debates e etc. E a gente começa a entender um pouco melhor quais candidatos trazem propostas para assim, não estou falando que vai resolver a vida das pessoas, mas quais candidatos trazem propostas para uma tentativa de melhora na vida das pessoas real, uma parada sobre trabalho, sobre tipo coisas concretas que afetam a nossa vida no dia a dia, que podem fazer a nossa vida melhorar, tá ligado? E essas pessoas, elas vivem de espantalhos, então assim, o que me assusta é eles ainda terem tanta força baseados em nada, tá ligado? Baseados em terrorismo eleitoral, mano. Em falar que é ditadura, em o Lula é o demônio, batalha espiritual, que não sei o que. Irmão, e o que vocês vão fazer para melhorar a vida das pessoas? O que vocês vão fazer para as pessoas aumentarem o seu poder de compra, conseguirem comprar uma casa, conseguir viajar uma vez no ano, fazer... Mano, entendeu? Tipo, essas pessoas não têm proposta para nada. Tudo que elas propõem são coisas vazias e intangíveis, muitas vezes, que tem a ver muito mais com espiritualidade das pessoas, sobre, assim, porque no final das contas é puro interesse da própria família, ou interesse político das pessoas que lambem bola deles todos, tá ligado? Então, assim, isso me assusta, infelizmente a gente já tá ligado, já tem um tempo que isso tá acontecendo, mas assim, o que eu suplico para você que tá aí do outro lado dê valor a propostas reais, tá ligado? Tipo, o que tá difícil na sua vida? Quais são as dificuldades da sua vida, da sua família? E o que você precisa para que essas coisas melhorem? É só tirar imposto e parar de roubar? Não é assim que funciona, gente.
As coisas precisam de investimento, de um milhão de coisas, mas, enfim, eu tô inconformado, tá ligado? Porque o bagulho é um entreguismo absurdo, assim, e muito descarado, né, velho? Demais. Para, rapidinho, se você ainda não deixou o like, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Tamo junto, pode voltar. A prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro. A proposta dos caras... É só você ver aqueles vídeos... Eu adoro aqueles conteúdos que para a pessoa na Avenida Paulista para perguntar em quem ela vai votar. E aí pergunta por quê, se conhece algum projeto. Mano, as pessoas falam que vão votar no Flávio Bolsonaro porque o Lula é ladrão, porque querem tirar o PT. E é isso, mano. Tipo, não existe nenhum projeto, não existe nenhuma proposta. Elas só odeiam o Lula e o PT, tá ligado? É a única coisa que... É que isso é uma coisa que me preocupa e não vou nem dizer que me deixa chateado, mas eu fico preocupado com o futuro do debate político no Brasil, assim, do debate de pauta, do debate de proposta, porque é isso, as pessoas... É isso que você falou, muita gente vai votar no Flávio porque o Flávio é cristão, porque o Flávio é conservador, porque o Flávio é de direita, independe do que se represente. Ele é a favor da família. O que é ser a favor da galera, família? Mano, eu não duvido nada. Estão prevendo que o Pavanato seja eleito deputado federal mais votado da história do Brasil. E o cara vai ser votado falando que vai acabar com o banheiro trans. Tipo assim, tá ligado? É uma coisa que tem zero impacto na vida das pessoas quando é usado como terrorismo. E ele vai ser eleito com essa pauta, mano. Ele vai ser eleito porque ele vai acabar com a esquerda. O que ele propõe? Acabar com a esquerda. Acabar a esquerda, exato. Tá acabar com o banheiro trans, aí ele cola em universidade e fica, mano, espizinhando a galera. Esse é o projeto político dessa galera, entendeu? Só que é muito difícil você contrapor isso com proposta. Porque não é engajável, não gera like, não gera choque. A galera se alimenta disso, mano. Flávio Bolsonaro repete discurso do pai sobre urnas e amplia desafios pra crescer fora da base bolsonarista. Sim, gente, vocês não estão tendo um déjà vu, é de novo o papo de urna eletrônica. No dia 22, 3 dias antes da convenção, o 01 se reuniu com 40 embaixadores pra falar mal das urnas eletrônicas brasileiras. Os caras vão meter papo de voto impresso auditável de novo. Ele tá afirmando que a Smartmatic, que é uma empresa venezuelana, é responsável por... Dá um pause rapidão, Rê. Só vou falar um negócio, juro que eu vou ser breve. Isso é uma das grandes formas dessa galera atuar. A gente tem uma coisa consolidadíssima na democracia brasileira, na história brasileira, que é o uso da urna eletrônica. Isso é consolidado, isso é factual, isso já é estudado, isso foi exportado para outros países vieram entender com o TSE como que faz a urna eletrônica, porque é uma tecnologia super à frente do tempo, e o próprio Estados Unidos em 2012 falou que era e o Ian vai falar isso. Aí os caras começou com o Aécio em 2014. Começou com essa em 2014. A culpa é sua, né, Daniel, que votou nele? A culpa é minha que votei na... A culpa do buraco eleitoreiro que estamos é minha, pessoal. Eu aceito as críticas. Mas é isso, os caras passam a contestar algo que é concreto, ou que a gente achava que era concreto. As urnas eletrônicas e a forma como elas são... como a crença na urna eletrônica, ela é já amplamente disseminada. E os caras começam a duvidar. Pô, por que você duvida? Não sei. Por que você acredita? Porque já tem várias pesquisas, já tem vários estudos. Sei lá, mas eu não acredito. Uma coisa sou eu falar isso aqui, trocando ideia, o que eu já considero até uma responsabilidade muito grande. Mas uma coisa sou eu falar isso trocando ideia no bar com a galera. Uma coisa é um político que tem ampla disseminação de discurso e falar sobre isso. Eu duvido que funcione. Por que, deputado? Sei lá, porque eu acho que muita gente votou em mim. E eu perdi a eleição, sei lá, eu acho que não funciona isso não. Nos Estados Unidos vota em papel por quê? Vamos fazer igual a eles lá. Isso começa a ganhar força na sociedade e assim, independente do que a gente faça, o TSE pode lançar uma série de 12 vídeos igual eles fizeram, pode auditores e superintendentes de todas as áreas estudarem o bagulho, irem a público, galera, funciona, a gente pesquisou, tem pesquisa, tem dado, que para essa galera não vai fazer a mínima diferença. Não vai fazer a mínima diferença. Porque o político tá lá toda hora reforçando, eleição atrás de eleição, falando que não funciona, falando que ele duvida, falando que ele acha estranho, falando que ele tem as dúvidas dele. E isso alimenta a incerteza popular e a descrença em dados, em pesquisa, em números, em tudo, mano.
Saiu um vídeo muito louco do Serra ligando pro Lula em 2002, parabenizando o Lula pela vitória nas eleições. O Lula atendendo e falou: ô Serra, obrigado, ó, agora descansa, você foi um oponente fiel, foi muito bom disputar com você, agora descansa, depois, eu vou tirar um dia para descansar, depois eu ligo, a gente troca ideia. Alguém imagina isso acontecendo hoje em dia? Tira toda a parte de conciliação, eu tô falando de crença nos resultados e Sim. Mano, tipo assim, acabou, tá ligado? Acabou. E isso se aplica pra vacina, a gente tá vendo isso acontecer com o urna eletrônico, isso se aplica pra um monte de coisa que, assim, coloque em xeque para essas milhões de pessoas a realidade na qual a gente vive, já com estudo, já com comprovação científica, comprovação de estudo sobre as urnas eletrônicas, eleitoreiras, nada importa para as pessoas, porque quem as representa tá lá dizendo o tempo todo que não, que duvida, que é mentira, que viu no não sei aonde um vídeo que o cara diz, já era, mano. Vai, taca pau aí. Urnas eletrônicas brasileiras. Qual é a fonte do Flávio Bolsonaro? Um relatório da CIA de 2012. E assim, um relatório da CIA sobre as eleições venezuelanas é super confiável, né, gente? Pouquíssimo desinteressado. Alerta de ironia, porque eu sei que a internet é alérgica à ironia. E o mais curioso é que, justamente em 2012, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que talvez seja o maior boca de sacola deles, elogiou o sistema eleitoral da Venezuela. Quando Jimmy Carter, em 2012, elogiou o sistema eleitoral venezuelano, melhor do mundo. E de qualquer forma, o TSE negou as acusações, dizendo que não usa as urnas da Smartmatic. O tribunal também anunciou que vai fazer uma reunião com esses embaixadores para esclarecer as acusações do poste de Jair. TSE fará nova reunião com embaixadores para defender urnas atacadas por Flávio. Gente, isso aqui já deveria causar a impugnação dele logo de cara. Por isso que eu tô dizendo para vocês esperarem sempre o pior aqui. O Flávio Bolsonaro tá dizendo que não tá questionando o sistema eleitoral, mas tá dizendo que algumas urnas não são confiáveis. Ou seja, ele está questionando o sistema eleitoral. E ele tá indo pelo mesmo caminho do pai dele, que é tentar assanhar as bases bolsonaristas com a acusação de fraude. Sobre esse mesmo assunto, o Jair chegou a níveis absurdos. Suspeitas fortíssimas. Olha, as provas você consegue com a somatória de indícios. Apresentamos um montão de indícios aqui. Outros O filho da puta ele era bom na retórica, né, mano? Esse desgraçado. Agora vai ficar soluçando na cama lá, velho. Com toda certeza aparecerão. Vocês mesmos da mídia foram testemunhas nas últimas. Tipo, é umas frases sem sentido, mas que ele fala com tanta convicção. Fortíssimas. Olha, as provas você consegue com a somatória de indícios. As provas você consegue com a somatória de indícios. Isso não quer dizer nada, tá ligado? É o gerador de lero-lero, mano. O gerador de lero-lero. Mano, filho da puta, velho. É, solução do cara. Apresentamos um montão de indícios aqui. Outros, com toda certeza, aparecerão. Vocês mesmos da mídia foram testemunhas nas últimas e outras eleições que muita gente tentou votar no seu candidato e não conseguiu. E por incrível que pareça, repito, quando tentava votar em mim, em 18, aparecia o 13. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e apareceu o 17. Então é algo também que desperta, né, nos mostra mais um indício fortíssimo de possível aparelhamento na coluna vertebral dos responsáveis pela confecção, né, e disparo das eleições. Gente, quando o Bolsonaro tenta emparelhar palavras difíceis, ele não parece o Agostinho Carrasco. Né? Uma live realizada pelo, infelizmente, presidente da República, para provar que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Enrolou, afirmou que não tinha prova nenhuma, mas só tinha indícios e suspeitas. Então, assim, o cara afirma que as urnas são fraudadas e logo em seguida diz que não tem provas. Assim, não dá pra saber se, quando ele tá falando que tinha gente que digitava o número dele aparecia do PT, é baseado numa invenção ou é baseado nisso daqui. Lá, mas vocês podem adulterar meu voto. Não. Olha, gente, tá... Mano, esse vídeo é sacanagem, viado. Não, Tá parecendo Lula aqui, olha. Isso é porta dos fundos, a estética mano. é impecável, viado. Isso é porta dos fundos, velho. É impecável, mano. É que eu tô sem meu óculos escuro aqui, senão eu colocava meu óculos escuro aqui agora também, em homenagem. Do Bolsonaro aqui, eu votei 17. Tá parecendo Lula aqui. Urna adulterada. Pode me prender. Urna adulterada, vai se fuder. Escrito gigantesco ali, governador. Não, mano. A gente sabe que você é eleitor do Bolsonaro, amigo. Antes de eu falar, deem uma olhada aqui, vem se vocês acham alguma coisa estranha. Gente, governador, 17, voto nulo. O que esse cidadão tava tentando fazer era votar no Jair, mas ele apertou 17 pra votar pra governador, e na cidade dele não tinha nenhum governador do PSL. Então a urna apresentou como voto nulo, que é um número que não tava registrado. Aí, de novo, o Jair tá falando baseado nesse tipo de coisa aqui, ou inventando. Na real, as duas coisas são a mesma coisa, né? O que aconteceu de fato é que em 2022 os vídeos dessa gente se passando e transformando o Dia dos Mesários no inferno foram utilizados pelos militares pra inventar essa questão de urna fraudada. E por... Irmão, imagina você sendo mesário desse parceiro. Não, Deus me livre, Deus me livre. Eu prefiro pagar multa, eu vou embora. Eu vou embora. Tá bom. Por que eu tô dizendo militares? No começo do ano passado a gente fez um vídeo mostrando como, na verdade, o governo Bolsonaro era um governo militar. Um governo dos militares enquanto instituição. E a metodologia do Flavinho Desmaio tá parecida com a do pai, porque ele também chamou os embaixadores pra falar mal do sistema eleitoral brasileiro.
Eu não sei se vocês lembram disso aqui. Bolsonaro tem reunião com embaixadores sobre segurança das urnas. E isso também foi poucos dias antes da convenção eleitoral do PL daquele ano. O Bolsonaro se reuniu com 70 embaixadores para falar as mesmas balelas de sempre que vocês já sabem. Falou que não tinha provas, falou que o sistema era suspeito e repetiu a distorção sobre os eleitores que tentavam votar 17 e aparecia o PT. E a questão é que muita gente não entendeu direito o que o Bolsonaro estava fazendo na época. Teve gente que achou de verdade que o Bolsonaro acreditava no que ele estava falando. Teve gente até que achou que o Bolsonaro queria mesmo que o voto fosse impresso. E, gente, a gente afirma categoricamente nada disso, tá? O que o Bolsonaro queria fazer, na verdade, o que os militares queriam fazer é assanhar as suas bases. É mobilizar os bolsonaristas em torno de uma pauta. E, principalmente, criar o clima para um possível golpe caso o PT ganhasse. Vocês já sabem a história concreta. E o que não ajudou foi que muito jornalista fechou os olhos para isso. Vamos colocar desse jeito gentil. Militares indicam que não embarcariam em possível golpe de Bolsonaro. Vou repetir, vocês já conhecem a história. Hoje a gente sabe que o golpe era abertamente discutido na alta cúpula das Forças Armadas, tá? E assim, gente, se você ouve a proposta de um colega de serviço público sobre cometer crime no exercício da função e não denuncia, isso tem nome prevaricação. Então a alta cúpula das Forças Armadas, na mais otimista das visões, se dividiu entre prevaricadores e golpistas. Na nossa opinião, que já está manifestada no vídeo do ano passado, todo o alto oficialato estava disposto a dar um golpe. O que acontece é que alguns estavam esperando o melhor momento e esse melhor momento não apareceu. E qual foi um dos principais fatores? O cenário internacional era desfavorável. O Itamaraty fez uma operação para garantir o reconhecimento rápido das eleições. Aliados no exterior abandonam Bolsonaro. Ao menos 93 países reconhecem Lula. E o principal, o Joe Biden odiava o Bolsonaro. Principalmente porque o Bolsonaro acusava o Joe Biden de ter fraudado as eleições contra o Trump. Não tinha a menor chance dos Estados Unidos apoiarem um golpe no Brasil na época. E que fique claro aqui, o questionamento das urnas eletrônicas foi um ardil para deixar a militância bolsonarista afoita, criar um clima favorável de golpe. Era para jogar dúvida e suspeita sobre o sistema eleitoral para as eleições acontecerem num ambiente de questionamento. Se o golpe militar acontecesse, já ia existir uma parcela da população que ia comprar o argumento pelo valor de face. Nunca nenhum deles imaginou que a eleição de 2022 ia ser feita com voto impresso, gente. E muito menos todos esses daí que estavam propagando essas mentiras acreditavam na própria mentira. E é aqui que mora o problema. Em 2026 a situação é diferente. A gente tem dois fatores. Continente quase inteiro tomado por presidentes de extrema-direita. 2, ditadura Donald Trump nos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro é um cara que se orgulha de ser servil ao presidente pedófilo dos Estados Unidos. E deem uma olhada nisso aqui e me digam se isso não é no mínimo preocupante. Governo Trump planeja enviar funcionários ao Brasil para questionar a integridade das urnas eletrônicas. Gente, o regime Donald Trump montou uma comitiva para questionar o sistema eleitoral brasileiro. A proposta de comitiva era formada por 2 subsecretários do Departamento de Estado, Riley M. Barnes e Samuel Sampson. O que o governo brasileiro fez? Considerou que isso se trata de uma visita para organizar uma campanha difamatória contra as urnas eletrônicas e negou o visto para os 2 golpistas. Itamaraty nega vistos e barra a missão eleitoral do governo Trump no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o objetivo da missão era erodir a confiabilidade das urnas e a legitimidade das eleições. E, gente, isso foi certeiro, apesar de eu dizer que foi meio surpreendente. Porque permitir a entrada desses 2 golpistas seria o cúmulo e seria meio normal pro nível que o Brasil tá. Um deles é um articulador internacional bem conhecido da extrema-direita. Quem são os funcionários americanos que tiveram visto negado pelo Itamaraty? Esse Samuel Sampson aí, subsecretário adjunto do Estado no Departamento da Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, viaja pelo mundo todo promovendo ideias reacionárias. Recentemente ele estava lá na Europa estabelecendo conexão entre o regime Trump e os movimentos de extrema-direita. E o mais engraçado, gente, é que a Casa Branca negou as acusações e afirmou que era uma visita de rotina. E eu vou ter que concordar. De fato, os Estados Unidos visitar um país para fomentar um golpe de Estado é uma visita de rotina. Foi, então, de fato, uma visita de rotina para sabotar as eleições de 2026. E apesar da postura acertada do Itamaraty, o Trump conta com um aliado muito perigoso, o já citado Nunes Marques. Nunes Marques receberá embaixadores e convidará a diplomacia dos Estados Unidos para falar sobre as urnas. Então, né, gente, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vocês estão entendendo, né? Agora, 17 de agosto vai acontecer essa reunião e o sistema eleitoral vai ser a pauta. E esse evento vai contar com todos os embaixadores com representação no Brasil. O problema é que o Cássio Nunes Marques é um cara suspeito e nada impede ele de conversar com os representantes do Trump para fazer o processo pender pro lado do Flávio. E além de contar com um aliado do Bolsonaro na presidência do TSE, o regime Trump preparou uma resposta pro Brasil. Se eu não me engano, o presidente do TSE na última eleição era o Xandão, né? Não, o Xandão acho que ele assumiu depois, acho que era na última era o Fachin, não era não? Não vou lembrar. Eu vou agora, procurar. Eu lembro que o Xandão era em algum momento que era importante, assim. TSE em 2022, deixa eu ver. O presidente era o Fachin mesmo. Era o Fachin? Pode crer. Era. Então, aí, fake news, pode me prender. Não, o Xandão foi depois. O Xandão acho que assumiu depois do Fachin e agora assumiu o Nunes Marques. Perfeito. Acho que os mandatos são diferentes, são menos tempo, mas eu não sei como funciona. Gestão Trump prepara a resposta ao Brasil após negativa de vistos para funcionários dos Estados Unidos. A Casa Branca anunciou que mais sanções são possíveis entre as medidas que serão tomadas. Lembrando que já está em vigor a taxação de 25% desde o dia 22.
Tarifaço dos Estados Unidos, taxa adicional de 25% passa a valer nesta quarta-feira. Veja perguntas e respostas. Então é provável que a gente tenha mais tarifa imposta por ser minimamente soberano. Então, diferente de 2022, que tinha uma conspiração interna contra as eleições, agora tem um cerco internacional com uma quinta coluna. O Trump ameaça as eleições, apoia o Flávio Bolsonaro e impõe medidas para sabotar o nosso país. No Brasil já existe um movimento disposto a implementar uma conspiração contra as urnas e o presidente do TSE é bolsonarista. Isso aqui é uma tempestade perfeita. E existe um problema aqui que é, eleitoralmente, essa aliança não é positiva para o Flávio Bolsonaro. As pesquisas já estão mostrando isso. A maior parte da população vê ele como responsável pelo tarifaço. Datafolha, 52% acreditam que Trump quer ajudar Flávio Bolsonaro com tarifaço. E isso aqui é contra 37% que descartam essa hipótese. A pesquisa também diz que 34% acreditam no governo Lula quando o governo diz que a culpa é exclusivamente do Flávio Bolsonaro. 27%, que é um número imenso, acreditam que a culpa é do Lula. Então os números agora estão contra o Flávio Bolsonaro. Eles entregam na mão do Lula uma imagem de defensor da pátria. Eleitor considera Lula mais patriota que Flávio Bolsonaro, aponta a pesquisa Genial Quest. A gente já falou sobre isso em outro vídeo, o vídeo sobre o Flávio ser a cadelinha do Trump. A maior parte dos brasileiros considera o Flávio um fantoche do Trump. E a questão é, como o Flávio Bolsonaro tá vendo que a chance dele perder é bem alta, isso tá importando cada vez menos. O Flávio Bolsonaro tá contando cada vez mais com a intervenção estrangeira. Vocês já viram um pouquinho disso com o reconhecimento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E caso não fique claro, a legislação imperialista permite que os Estados Unidos invadam o país por conta disso. O questionamento das urnas é outro flanco para a intervenção. Dá aos militares brasileiros uma outra chance de outro golpe. E seria um golpe do mesmo jeito que foi tentado, só que agora com apoio internacional que o Brasil não tinha na época. O risco é gigantesco e o Flávio Bolsonaro tá parecendo já contar mais com isso do que com o resultado das eleições. E por que eu tô afirmando isso com tanta categoria? Porque o cara tá vendo que a ligação dele com o Trump tá derrubando as intenções de voto nele. E mesmo assim ele continua se aliando com o Trump. O que tá parecendo é que ele tá apostando todas as fichas dele na tentativa de um golpe. E eles são craque em dobrar aposta independente, né, mano? É difícil ver eles dando um passo atrás, né? Eles dando um passo atrás, é difícil, mano. Parece que ele acredita que ele ofereceu tanta coisa, mas tanta coisa pro Trump, que ele simplesmente não vai aceitar perder a oportunidade de ter o Brasil como colônia. E foi isso que o Flávio Bolsonaro prometeu pro Trump, gente. Brasil colônia. O que o Flávio Bolsonaro prometeu pro Trump caso seja eleito sobre Pix, Mercosul e redes sociais. Olha essa lista, gente. O Flávio Bolsonaro prometeu pro Trump limitar o Pix ao território nacional, desonerar o setor de cartão de crédito, tirar o Brasil do Mercosul e o fim da interferência nas redes sociais estadunidenses. O 01 não tem mais o que prometer pro Trump. Ele prometeu entregar o Brasil na... Cara, dá um pause aí, Rê. Tem 4... A gente tava falando de propostas, né, do Flávio Bolsonaro. Tem 4 propostas dele na tela aí, ó. Pra galera que não sabe. Aí, ó, limitar o Pix ao território nacional, desonerar o setor de cartões de crédito, tirar o Brasil do Mercosul e não interferir nas redes sociais estadunidenses. Parte de quem se diz patriota é isso aí, mano. São parte das propostas dele. Só queria deixar o registro aí. Não, muito bom, muito bom. Não tem mais o que prometer pro Trump. Ele prometeu entregar o Brasil na mão das gigantes do mercado financeiro e liberar o espaço geral para as Big Techs. E a gente sabe que os interesses vão muito além dessa concordata aí, que, de novo, por si só, já seria suficiente para caçar a candidatura dele. As Big Techs também querem acesso às terras raras brasileiras. As gigantes petrolíferas querem o fim da Petrobras, ou submeter a Petrobras 100% aos seus interesses, como o que aconteceu na Venezuela. Estados Unidos arrecadaram 13 bilhões de dólares com venda de petróleo na Venezuela em 2026, afirma o jornal. Em 7 meses, os Estados Unidos arrecadaram 13 bilhões com dólar de petróleo venezuelano e continua sendo extraído pela PDVSA, estatal venezuelana. E quanto que a Venezuela ganhou? Venezuela recebeu 300 milhões com venda de petróleo, diz Rodrigues. Gente, foi só isso? Sim, foi só isso. Vocês acham que os Estados Unidos não querem repetir isso aqui com a Petrobras? A Petrobras é uma das empresas mais valiosas da América Latina. E além disso, o Brasil tem reserva de ouro e outros minerais preciosos, tem terras aráveis, tem a maior reserva de água do mundo. Então, gente, acho que já tá bem claro que o Trump quer um Brasil colônia para os Estados Unidos. O problema é que a gente tem um candidato à presidência da República que está prometendo isso. A aposta que o Flávio Bolsonaro tá fazendo é que a oferta dele pro Trump é tão generosa que o Trump não vai ter escolha se não ajudar com um golpe de Estado. E aí vocês entendem que pouco importa se a imagem do Flávio Bolsonaro tá desgastada por conta de Banco Master e Daniel Vorcaro ou aliança com Trump. Se a gente já tinha suspeita de que a aposta do Flávio Bolsonaro era num golpe, esse novo questionamento das urnas parece concretizar isso. Por enquanto, os militares estão meio silenciosos, mas não me surpreende se eles estiverem tramando alguma coisa. É um filme que a gente já viu em 2022 e agora ele tá mais bem articulado. Então, assim, pelo amor de Deus, não se iludam achando que o Flávio Bolsonaro acredita em voto impresso, muito menos o Trump. O que eles querem é abrir um flanco para uma tentativa de golpe de Estado. E aí eu vou dar o recado que eu dou todo vídeo. Num mundo cada vez mais dominado pela extrema-direita, a única solução é a organização da classe trabalhadora. Então, por favor, você, trabalhador e trabalhadora, o momento de se organizar é agora. Como sempre, eu faço parte da Soberana, que é uma organização que organiza juristas e professores, respectivamente no Júri e no CESPEM, e o partido que a gente sempre recomenda é a Unidade Popular pelo Socialismo. A gente... Enfim, esse é o vídeo. Mano, bom, né? Muito bom o vídeo, assim, a linha do tempo e as explicações muito boas. Cara, é foda, mano. Realmente, a gente vê que parece que é a única aposta dele, porque a campanha dele tá um fiasco, tudo que ele faz
só tá dando merda, um monte de escândalo e de suspeita, carisma zero e etc. Então, mano, o que parece é realmente que ele tá apostando todas as fichas nesse entreguismo pro Trump. E, mano, vai vir bucha aí, tá? Vai vir bucha. Eu acho que, assim, não é tão fácil fazer aqui no Brasil o que eles fizeram na Venezuela. Eu acho que também, assim, a base bolsonarista não tá tão forte como já foi, tá ligado? Não que não sejam fortes, mas eu acho que eles não estão tão fortes como já foram. Eu acho que existe muito partido de centro, muita gente de centro, e até pessoas, assim, de direita moderada, assim, sei lá, o que é uma direita moderada, mas, tipo, eu acho que ele não tem tantos aliados na política além daqueles que são realmente a base forte para uma tentativa de golpe, de invasão, mas assim, eu acho que ainda vai dar muita merda, vai dar muito pano para manga ainda, e a gente só tem a acompanhar aí os próximos capítulos da novela Brasil. Cara, eu enxergo os próximos meses com muita preocupação, muita mesmo, porque a gente falou aqui sobre, né, a importância de saber escolher bem os integrantes do Congresso, porque mesmo que o Congresso seja em sua maioria de direita, extrema-direita, e o Lula seja reeleito, não vai ter muito efeito a reeleição do Lula. Mas a reeleição do Lula tem efeito para fins de política externa, né? Fins de diplomacia e tudo mais. Eu acho que tem questões muito importantes para os Estados Unidos e de interesse dos Estados Unidos, como é o acesso a terras raras no Brasil. O Brasil é o segundo país com mais terras raras no mundo, fica só atrás da China. Então é muito interessante para os Estados Unidos ter acesso a isso, porque é a partir do manejo dessas terras raras que se fabrica bateria para carro elétrico, que você consegue se fabricar aparelhos eletrônicos e até material de alta tecnologia para usos militares para os Estados Unidos, né? Além, obviamente, do petróleo, até porque a Petrobras é uma empresa, não só uma das maiores empresas da América Latina, como o Ian Neves citou, mas uma das empresas que domina uma série de tecnologias de ponta para a extração de petróleo. Então, a Petrobras, por exemplo, possui tecnologia para extração de petróleo que a Shell não possui, de extração de petróleo em profundidades muito grandes e tudo mais. Quem domina esse tipo de tecnologia é a Petrobras. Então, seria muito interessante ter um entreguismo total da Petrobras para a iniciativa estatal de outros países, que fique claro, tá? Não é iniciativa privada de outros países, muitas vezes são estatais de outros países que vêm tirar petróleo que era extraído pela estatal brasileira. Então, assim, eu acho que é muito preocupante, eu acho difícil ver um cenário igual a gente viu na Venezuela acontecer no Brasil, mas a partir do momento que o Lula ganha as eleições, que é o cenário que está mais fadado a acontecer, né? Mais provável de acontecer, eu acho que o que se sucede disso? A gente começa a esperar o reconhecimento dos outros países. E querendo ou não, geopoliticamente, o reconhecimento dos Estados Unidos é muito importante. Tanto para a política nacional, quanto para o reconhecimento de vários outros países também. É a partir do reconhecimento dos Estados Unidos que vem o reconhecimento da Argentina, de Israel, e agora do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia, de vários outros países que estão seguindo a política externa dos Estados Unidos. E assim, o que eu acho que seria um caminho é o TSE convocar vários países europeus, vários países asiáticos, vários países, democracias consolidadas no mundo, para virem para o Brasil nesse período pré-eleitoral, entenderem mais uma vez como funciona, chama a mídia de vários países para vir no Brasil e não os Estados Unidos, ou não só os Estados Unidos, não só esses dois caras, por exemplo, mas chama vários representantes de várias democracias consolidadas ao redor do mundo, da mídia hegemônica ao redor do mundo, que ainda é uma mídia que se preza pela democracia, entre muitas aspas, para explicar, olha como a gente avançou na tecnologia nas últimas eleições para cá, olha como as urnas eletrônicas funcionam, abre as urnas, olha só como funciona o sistema. Valeu, galera, obrigado. Cada um volta para o seu país, para quê? Porque quando saírem os resultados das eleições, não sobre margem para que o Brasil
seja colocada no Brasil, a pecha que foi colocada na Venezuela, porque é isso, quando aconteceu o ataque na Venezuela, o mundo inteiro, nossa, meu Deus, os Estados Unidos atacou, os Estados Unidos passou dos limites, não pode acontecer isso, nossa, é preciso haver uma reação, e nada aconteceu. Entre as razões para nada ter acontecido está o fato de que boa parte do mundo fala, mas se bem que na Venezuela era uma ditadura, né? Eu não estou colocando o meu juízo se é ou não é, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre os olhos do mundo. Aos olhos do mundo, embora o que os Estados Unidos fez fosse errado, fosse bisbilhotar, fosse se achar a polícia do mundo, na Venezuela era uma ditadura. Então, fica meio que elas por elas, né? Aqui no Brasil, não. E eu acho que é parte de uma estratégia você convocar as democracias consolidadas, de novo, entre aspas, para acompanhar o processo de perto, para que, quando saírem os resultados, o mundo inteiro passe a reconhecer. E vai ficar meio feio para os Estados Unidos não reconhecer. Ou vai ficar pequeno para eles, tipo, tomar qualquer tipo de ação direta com relação à democracia ou ao resultado das eleições, tá ligado? Vai ficar esperneando Trump, Milley e Flávio Bolsonaro, e o resto do mundo, democraticamente consolidado, vai estar aceitando as eleições. Agora, assim, mesmo com isso, eu não sei o que vai acontecer. Eu de verdade que eu vejo isso com muita preocupação, porque para mim é muito possível que o Lula ganhe. E aí, a partir disso, mano, é o que o Ian falou. Em 2022, a gente tinha o Biden, que reconheceu rapidão que o vencedor tinha sido o Lula. Agora é o Trump, mano. Então, assim, eu não sei o que esperar, velho. É complicado. Mas é isso. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Lives todas segundas e quintas-feiras, cortes todos os dias, live 7h30 da noite. Valeu, forte abraço, até mais.